Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Olá, amigos da Oeste. Ontem o presidente Lula foi a São Paulo, fez visita para duas pessoas que estão idosas e já doentes. O ex-presidente Fernando Henrique e o americano, casado com brasileira, está com 95 anos, Noam Chomsky. Ele é linguista. Eu imagino um encontro de Lula com um linguista numa semana em que a língua de Lula virou notícia. Não tem como a gente não recordar, né? A primeira dizendo que está feliz com o ministro Juscelino Filho, que está indiciado por corrupção pela Polícia Federal. Lula não seguiu o bom exemplo do então presidente Itamar Franco com seu ministro-chefe do Gabinete Civil, Henrique Argrives. Henrique Argrives sofreu uma acusação, não estava nem indiciado, sofreu uma acusação, saiu do governo e comprovou inocência e voltou para o governo. Ficaram de cabeça erguida o ministro Argrives e o presidente Itamar. O presidente Lula, com essa atitude, deixa tudo, né? Um ministro não pode ficar abaixo de uma suspeita. E não é suspeita, é indiciamento já. A outra, ele deu uma declaração que o leilão do arroz foi anulado porque tinha falcatrua. Mas não explicou para ninguém se estão investigando a falcatrua, quem são os suspeitos, quem são as pessoas envolvidas. E mais, aumentou a briga com o Rio Grande do Sul, né? Diz que vai financiar outras áreas produtoras de arroz, que não o Rio Grande do Sul, né? Até que baixe o preço. Isso numa semana em que ele recebeu representantes da Federação do Arroz, lá da FENARROZ, né? Resultado, o prefeito de Porto Alegre está dizendo que o governo não botou um centavo nos abrigos lá de Porto Alegre, dos desabrigados das enchentes, né? A outra declarou que a emenda da blusinha foi um jabuti, quer dizer, alguém botou escondido lá. Quem botou foi o próprio líder do PT, senador Jacques Wagner. A outra diz que a indústria automobilística não investia há 40 anos no Brasil. Gente, entre 2008 e 2010 investiu 20 bilhões de dólares. Depois disse que a indústria automobilística vendia 3 milhões e 800 mil veículos quando saiu, e quando voltou apenas 1 milhão e 800. Não, estava vendendo 2 milhões e 300 depois de uma queda violenta no governo Dilma, e depois ainda teve a pandemia, né? Depois ainda fez uma declaração dizendo que a Lava Jato foi feita para destruir a Petrobras. Não, quem destruiu a Petrobras foi a corrupção, principalmente de gente do PT, que foi presa, processada e descondenada. Só para a gente lembrar, só o gerente de engenharia, um mero gerente de engenharia da Petrobras, o Pedro Barusco, devolveu 182 milhões que estavam na Suíça em nome dele, só para a gente ter ideia, né? A outra coisa, ele culpa o presidente do Banco Central dos juros. Os juros, o Campos Neto, isso e aquilo. Gente, no governo Lula 1 e no governo Lula 2, o juro, a média do juro real foi 19,4% juro real ao ano. No governo Lula 2, 11,8%. No Banco Central Independente, 7,9%. O juro real, tá? Isso foi publicado pelo Estado de São Paulo com base em levantamentos da Austin Rates, né? Só para lembrar, no governo Bolsonaro teve um período de juros reais negativos, numa época que teve deflação por 2 anos. A média do governo Bolsonaro foi 0,6% de juro real. Só para a gente imaginar essas coisas que muitas vezes ficam só na manchete favorável e a gente tem que saber o que está acontecendo afinal, né? Qual a realidade. Mas enfim, vai ser uma semana muito parada em Brasília e eu até arrisco dizer que isso é bom. A escola austríaca, pelo menos, acha que quanto menos Estado, melhor, porque vai estar todo mundo em Lisboa. Presidente da Câmara, presidente do Senado, deputados, senadores, vários ministros de Lula, vários ministros do Supremo, lá no evento, mais um evento. Gilmar Mendes, do instituto lá dele, a Fundação Getúlio Vargas está associada também a esse evento. Eu não sei como vai ter 288 palestrantes sobre temas jurídicos e globalização. De Brasília, Alexandre Garcia.
A Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília.